Olá, seja bem-vindo ao programa Uma Só Palavra, que tem a proposta de levar informação aos que sofrem com a problemática do uso e abuso do álcool e outras drogas em suas famílias. E mais, também aos pais que precisam estar atentos aos seus filhos para que os fortaleçam a dizer não às drogas quando estas lhe forem oferecidas. Afinal, na sociedade em que vivemos, não temos como evitar que os nossos filhos entrem em contato com o álcool ou com as drogas, mas podemos sim aprender a fazer prevenção com eles. Você sabe o que originou este nosso trabalho? A experiência de um homem, um sacerdote americano que no Brasil encontrou a sua missão auxiliando dependentes químicos e seus familiares. A recuperação de Padre Haroldo começou com os dependentes aqui há mais de 30 anos. Ele fundou a Fazenda do Senhor Jesus, uma comunidade terapêutica modelo em todo o país, reconhecida como uma das 3 melhores comunidades para tratamento de dependentes químicos do mundo. A sua história foi relatada no livro Uma Só Palavra, que deu origem a este programa. Melhor que tudo isso é podermos usufruir sua companhia aqui, ao nosso lado, compartilhando as suas valiosas vivências conosco. Ele é o nosso querido Padre Haroldo Ram. Olá, Padre, como vai o senhor? Cada vez melhor, como você Também. e com o seu amigo. Que bom. Bem, a história de hoje é sobre superação. Nós vamos receber o João Blota, que é autor do livro Nóia, onde relata suas experiências na vivência do mundo das drogas. Um dependente químico em recuperação há muitos anos, que hoje leva a mensagem para milhares de pessoas e mais, faz prevenção com crianças e adolescentes na intenção de evitar que eles enveredem pelo caminho que um dia ele escolheu. Olá, João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Padre Haroldo. Muito bom Obrigado ter pelo aqui convite. Você com a gente. Obrigado pelo convite. João, conta para nós, como que começou a sua história com as drogas? História com as drogas começou com 9 anos de idade, né? Eu tinha 9 anos de idade quando eu entrei em contato com as drogas. Eu sempre fui de uma família de classe média, né? Não tinha nenhum problema grave, enfim, uma criança normal, estava vivendo minha vida e eu tive contato com a droga na rua, né? Jogando bola na rua, brincando, eu tive contato. E a hora que eu acordei, sei lá, 10 anos depois, fumando 40 pedras de crack, dentro de favela, roubando enfim, fazendo coisas que eu jamais pensei em fazer. Pesava 50 quilos, né, no auge da minha loucura. Né? Hoje eu estou com 115 quilos, né? Muita pizza depois, né? Para voltar ao normal. Mas foi muito difícil, né, esse caminho de volta, né? E a hora que eu saí, que eu realmente consegui me livrar disso, né, a minha vida virou bruscamente. E aí não é que eu saí da droga e falei, olha, agora Mágica, né? Foi mágica, né? Então minha vida virou muito. E aí eu me senti na obrigação de devolver para Deus o que Deus me deu. Sem dúvida. Né? E é isso que eu faço. Agora, hoje, você que já tem toda uma vivência dessa história, enfim, você saberia dizer o que talvez o tenha motivado a entrar na droga? Tenho, com certeza. Acho que eu e todo mundo que entrou. É falta de informação e curiosidade. Uhum. Se a gente matar esses 2 itens, que é o que eu tento fazer todo dia e toda hora, né, com as palestras que eu faço aí gratuitas, né, a gente se conheceu até em uma, né, lá da Jovem Pan, né, e, enfim, quando a gente dá informação para essa molecada, a droga já não é tão sedutora. Sim. E acaba a curiosidade. Uhum. Então, quer dizer, ele tem que falar o não consciente, que é o que eu falo hoje pra molecada. Uhum. Não adianta você falar não, porque droga é ruim. Uhum. Não é ruim, né? É mentira isso. Aí né? é que tá, né? Droga é bom. Se não fosse bom, não viciava, né? Então, quer dizer, é bom, mas te mata. Então, tu conta a história inteira, né? Não conta só metade da história. E eu acho que é isso que a molecada precisa saber, né? Precisa saber que ela não é tão bonita quanto eles pintam, não é tão inofensiva quanto o pessoal pinta. E ela vai te matar, ela vai acabar com você, vai acabar com a sua família, enfim, vai acabar com tudo.
né? Cedo ou tarde, mas Sim. que vai, né? E nesse caminho, você ficou no uso quantos anos? Fiquei 15 anos. O que você assim lembra, fatos marcantes, coisas que você pode dividir com o nosso espectador, com que objetivo? Com quem está nos assistindo, seja o familiar ou seja um dependente, possa entender que isso acontece com todos e que nem por isso não existem chances de mudar a situação, né? O que eu posso falar pro dependente que está assistindo, se tiver algum assistindo, não sei, né? Eu acho que tem mais familiar assistindo, é assim... não adianta, não é o teu problema não é maior que Deus. Uhum. É isso que eu quero dizer para o dependente, né? Eu não sou nenhum religioso, não faço parte de nenhuma religião, né? Mas o que tem que entender é o seguinte: quem tem o apito final é Deus. Vai viver ou não vai, vai subir ou não vai ficar ou não vai. E às vezes o cara acha que ele está com o domínio da situação. Uhum. Ele tem que lutar e pedir para Deus ajudar ele. Uhum. E a família que está assistindo, eu peço para todas as mães que estão assistindo, não abandone seu filho. Não feche a cara na porta do seu filho. Sabe por quê? Porque depois ficar conversando com lápide, com caixão, com pedra, não vai voltar. Como que foi isso na sua família? A minha mãe nunca me abandonou. Uhum. Minha mãe lutou comigo até o final. Do começo ao final. E foi só ela, né? Do começo ao final. Todo mundo te abandona e com razão. Né? É insustentável, né? Ficar do lado de um cara que fuma 40 pedras de crack por dia, que rouba, que faz, que acontece. E que todo mundo fala e todo mundo acha que assim, que o drogado é um sem vergonha, que ele faz isso porque ele quer. Ele não faz isso porque ele quer. Claro. Ele faz isso porque é mais forte que ele, né? Então, as pessoas têm uma ideia sobre o drogado errada, né? Eu não acho que ele é culpado, eu acho que ele é culpado. Sim. Mas ele é uma vítima. Sem dúvida, claro. Eu não acho que ele não é inocente, não é isso. Mas ele é muito mais vítima do que vilão. João, você sabe assim que aqui o nosso programa Uma Só Palavra, que é o título do livro da vida do Padre Haroldo com os dependentes, ele é o título que mostra qual é a visão de Padre Haroldo a respeito da recuperação, né? Para ele, acontece em uma só palavra. E eu lembro que quando eu assisti sua palestra, na hora que você disse como que isso começou a acontecer na sua vida, eu falei, é mais uma pessoa que vem a confirmar o que o padre acredita. Padre, o que é entrar em recuperação através de uma só palavra? O que? Uma só palavra? Uma só palavra. É muito fácil. Não. O que, afinal, João falou, não uso. Ele chegou lá depois, matematicamente, ele falou 9 até 19 anos. Foi assim ou mais? De 9 a 21. Certo. Um dia, afinal, ele falou não. E ficou limpo desde aquela não ou não? Não. Caiu. Caí. Porque não falou não. É, claro. Até eu falar não demorou, padre. Mas não queria dizer não. É verdade. Eu queria droga. É isso aí. Tá bom. Mas eu quero fazer, é cedo para falar sobre o seu livro, Noia. Para amadores como eu, vem de uma palavra paranoia. Quer dizer, mais ou menos louco, para ser breve. E eu vejo esta palavra cientificamente. Mas João e os colegas dele, com quem eu vivo e fico bem em casa com eles, fico tão contente de estar aqui com João. Para eles, noia quer dizer, eu sou drogado, ou como você vai interpretar. Isto que quer dizer para mim, eu sou drogado. É isso aí. E este livro conta a vida dele e pode pegar em qualquer livraria, cultura, vende eu sei, e em outro. Vale a pena ler se você quer entender um pouco de mentalidade do drogado, porque ele já admitiu que ele é drogado desde 9 anos. E tenho uma pergunta. Durante estes anos na escola drogando, você estudava ou não? Não estudava. Eu ia passando... O padre, assim, a minha história, ela não foi diferente da de nenhum outro cara que foi drogado durante todo esse tempo.
A única coisa é que o final, às vezes, pode sair, ou o final pode morrer, ou o final pode ficar louco, né? Que é a clínica, a cadeia e o caixão, né? Que são os 3, né? Os Cs aí que a gente bateu e eu aprendi isso na pele. Mas a escola você perde, os amigos você perde, a família você perde, né? Você perde a tua dignidade, você perde a tua palavra, você perde tudo na vida, né? E muita gente, o que me move todo dia é assim, eu não vivo desse trabalho, né? Hoje eu estou empresário, né? Eu tenho algumas empresas de comunicação, trabalho com comunicação, faço um monte de coisa, e esse é um trabalho que eu faço para devolver para Deus o que Ele me deu. Isso independente de religião. Eu devolvo para Deus o que Ele me deu. Né? Porque além dele me tirar da droga, Ele me deu um monte de coisa na vida que eu nunca sonhei em ter. Né? Então eu sou obrigado a devolver. Eu tenho uma dívida, padre, grande. Como você falou que Deus me tirou de droga? Como que me tirou de droga, padre? Teve situações, né, que o traficante colocou a arma na minha cabeça, numa favela aqui na zona sul de São Paulo, e atirou, né? Atirou com espingarda de cima de um barraco. E a bala não estourou. A pólvora não estourou. Aí tem cara que me dá a explicação técnica. Falou, olha, porque a pólvora estava molhada, porque a pólvora era velha. Mentira isso aí, pode ser conversa. 3 horas da manhã o cara dá um tiro na tua cabeça e não pega o que? É Deus, pô. Não tem outra conversa. Pode ter 200 mil explicações científicas. Eu não acredito em nenhuma. Nenhuma. A hora que dá a vontade... E a hora que a vontade entra dentro da gente de fumar droga, e de roubar, e de fazer tudo pela droga, só Deus é capaz de tirar você. Isso independente da religião. Eu não sei se a religião é A, B ou C. Deus é um só. Né? E é Ele que manda no jogo. Tem que pedir força para Ele, segurar na mão dele e ir embora. Que é isso que eu acredito. Né? Só que o que eu faço hoje, o que eu tento fazer hoje, de uma forma muito pequena, pelo que eu poderia fazer mais, eu vou fazer as palestras. Então, só para o senhor ter ideia, nesse ano, agora, foram quase 25 mil pessoas que assistiram a palestra. Totalmente gratuita. Né? As escolas vão me chamando, eu vou lá e faço a palestra. Eles falam, quanto que tem que pagar? Não tem que pagar nada. Não é que não tem que pagar nada, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu nem preciso ganhar dinheiro com isso. E se eu precisasse, eu também não ganharia dinheiro com isso. Eu preciso devolver. Com estas muitas palavras que são fantásticas, você pode pegar uma só palavra. Qual foi a ideia, força, que causou você dizer não? Qual foi a... Ideia forte. A dor. Se tinha, nem sei. Dor. Dor. Se tem uma palavra que me moveu a fazer tudo isso, foi dor. Dor para mim, dor para minha família, dor para minha vida, dor. Foi isso. Eu fui abaixo do fundo do poço, padre. Né? Para mim, o meu poço nem tinha fundo. Né? Eu não parava de cair. Né? Então, eu ia batendo nas paredes do poço lá e não chegava no fim, porque não morria. Né? E eu não entendia por que eu não morria. Né? Porque era polícia dando tiro em mim, e bandido me jurando de morte, e eu fumando 40 pedras de crack. Né? Fora o resto, né, padre? Sim. Injetando uísque na veia. Quer dizer, e de repente a minha vida vira... E hoje eu ando, o cara, né? Olha, que você realmente é um senhor respeitável, né? Será mesmo? Né? Não dá para entender isso aí, né? Então tem que devolver, entendeu, padre? Eu não posso ficar, né, fazendo hipocrisia, né? E como que aconteceu essa virada? Como foi o seu processo de recuperação? O processo de recuperação foi muito duro, né? Eu cheguei num estágio muito forte da droga. Eu ficava 15 dias sem dormir, né? Literalmente sem dormir mesmo. Então, às vezes, o telespectador está assistindo e fala, não dá para ficar. Dá. Né? São 15 dias sem dormir, sem comer, só tomando água e fumando droga. Porque eu não bebia, nunca bebi álcool, nunca gostei de álcool. E tomando droga, falou? Só droga, só crack, maconha, cocaína, o que tivesse na frente. Quantos dias? 15 dias direto. Só repetindo para que... Então, 15 dias direto, varando a noite, né? Noite em cima de noite. E chegou uma hora que eu estava jurado de morte pelos traficantes, estava jurado de morte pela polícia que ia me matar, tá certo? E eu tava morto, eu estava caminhando já, eu estava morto, né? E nesse dia eu peguei,
chamei minha mãe, levei minha mãe no zoológico, né, no jardim zoológico, para me despedir dela de uma forma mais digna, né? Eu não queria que a minha mãe tivesse a lembrança de eu drogado, entende? Então, eu peguei e fui com a minha mãe até o Jardim Zoológico aqui de São Paulo e passei o dia com ela, lutando comigo mesmo para não fumar droga, né? Uhum. E foi muito difícil conseguir fazer isso, né? Ficar um dia inteiro sem fumar, né? E eu fiquei lá com a minha mãe e tal, porque eu sabia que eu ia morrer naquela noite. Eu sabia que eu ia morrer, né? E quando virou a noite eu não morri, né? E aí eu voltei para casa, tomei um banho e aí me lavou a alma. Me limpou e aí começou a recuperação e aí foi difícil. Aí foi difícil. Exato. Aí é muita dor. Qual peso? Com quanto tu estava de peso? 50 quilos, padre. Ele falou que Imagina, 115 agora. Toma a bola, padre, agora. Né? Existem muitas formas, né, de tratamento para recuperação e, por falar nisso, nós temos o prazer de apresentar para você, que nos assiste, a comunidade terapêutica Affection, que é nossa parceira na revista Anônimos, no programa Uma Só Palavra, e compartilha conosco o desejo, a missão de devolver às pessoas perdidas pelo uso de drogas uma chance de viver com qualidade, auxiliando-as no resgate da dignidade, da sobriedade, da paz, da afeição e principalmente ao respeito como ser humano. Para isso, eles contam com uma equipe multidisciplinar que é composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, monitores, educadores físicos, além de um ambiente apropriado e infraestrutura especialmente preparada para acolher os pacientes em tratamentos voluntários ou involuntários. Atividades terapêuticas, físicas, reuniões de grupo, atendimentos psicológicos são parte da rotina dos pacientes e têm como objetivo levá-los não somente à recuperação do uso de drogas, mas também ao equilíbrio de mente e corpo, além de auxiliar na reintegração social e familiar, inclusive oferecendo orientação à família. A Affection localiza-se em Suzano, em São Paulo, e o contato para informações pode ser feito através dos telefones ou do site que você vê aí no seu vídeo. João, agora uma coisa, como você lidou com as recaídas? As recaídas são mais fortes do que quando você está lá, né? Então, cada vez que você sobe, você acha que você está bem, aí a hora da porrada, e a hora que você vai pra lona de novo e que você quer desistir e jogar a toalha, né? E é isso que muita gente faz, às vezes, né? Às vezes o cara joga a toalha, né? Sim. Eu falo isso hoje, eu brinco com isso hoje. É só o cara que faz regime que ele vai saber o que é uma recaída. Exato. Ele faz o regime na segunda, na sexta ele teve a recaída, não é? Isso é uma né? coisa importante. É básico, assim, né? Só que é mais forte. Que o João, na verdade, eu vejo, padre, que ele coloca as coisas de uma forma que todos podem entender. Porque como que a gente pode se colocar no lugar de um dependente químico? Uma pessoa que faz regime, por exemplo, pronto, já sabe. Já Alguém que fuma cigarro, né, que sabe a dificuldade em mudar esse padrão de comportamento, que tem outras compulsões. Então, quer dizer, assim fica muito mais fácil nós entendermos o que eles sentem para então podermos, de alguma maneira, pensar em como ajudar. É isso aí. Para entender como eles pensam, pessoa fantástica como João, como é que ele pode ter sido um drogado? Ele falou sobre a mãe dele, que ama ele. Sim. Deve ter uma mãe igual à minha, à sua, magnífica. Apesar disto, entrou no submundo de droga. Mas, e para entender isto, eu vivo hoje com 150 homens e mulheres como o João, toda em recuperação. E não entendo como qualquer uma deles entrou no submundo de droga e o que é pior, álcool, do meu ponto de vista. João, você sabe que 80% das pessoas no Brasil que estão em recuperação estão em comunidades terapêuticas. Se lembrou bem, o senhor também estava em Campinas, numa comunidade terapêutica. Que causou você escolher comunidade terapêutica? Eu não escolhi comunidade terapêutica, quem foi uma imposição da polícia
porque eu estava muito envolvido no mundo de crime e de droga, né? E a hora que eles perceberam que eu não era um criminoso, né? Eu estava buscando a droga, né? E, enfim. E eles me mandaram escolher para onde fazer um tratamento. A minha mãe conseguiu uma clínica e o senhor foi lá. E eu vou falar uma coisa aqui pública que eu gosto de falar, né? Eu gosto de agradecer, padre, enquanto ele está vivo. Porque depois que a gente morre, padre, não adianta ficar falando. Eu não vou em cemitério, eu não fico falando com túmulo, eu não ponho flor, não faço nada disso. O senhor é um homem santo. O senhor é um homem santo. Tá? Eu vou... Não, então, mas eu vou falar para o senhor do fundo do meu coração. Hoje, do outro lado, que é o lado que eu estou, eu sei a força que o senhor dava para a gente quando a gente estava lá dentro sofrendo. Né? Às vezes uma brincadeira que o senhor fazia, uma passagem que o senhor dava e brincava, né? O senhor acabou de passar aqui, me deu um tapa na bunda, né, padre? O senhor fazia isso lá dentro da clínica, né? E eu vou dizer uma coisa para o senhor, isso é o que traz o cara de volta. O amor traz o cara de volta, o abraço traz o cara de volta. A porrada não traz ninguém de volta, só afasta. Que bonito ele fala. Amor traz pessoas. Um dia, posso rapidamente, uma pessoa que é importante agora. Ele estava sentado lá e ele disse, padre, o que vou fazer? Eu falo, eu nem sei. Sabe o que ele escreveu no livro dele? Desde aquele momento, ele nunca bebia mais, porque ele viu amor nos meus olhos, no caso honesta. Eu nem sei o que você vai fazer. Amor é tão importante. Desculpe, vai falando. Imagina, é isso mesmo. Inclusive, durante as entrevistas que eu fiz para o livro Uma Só Palavra, houve uma série de relatos, né, dos meninos, dos pacientes, dos residentes da Fazenda do Senhor Jesus, que o que realmente faz a diferença é o amor do padre, que é um amor que, ao mesmo tempo, acolhe, educa, resgata. Um amor muito diferente. O que eu vou dizer para você é assim, ó, o drogado só apanha, o drogado só sofre, o drogado só... E ele é um escravo. Sim. Ele é um escravo da situação, né? Como você está num ambiente religioso, eu posso falar isso. Ele é um escravo do diabo. Você já viu eu falando nas palestras. Sim. Eu falo isso, mas aí a hora que eu falo, padre, o pessoal pensa que eu sou crente. Aí acha que eu sou de alguma igreja, que eu sou de alguma religião, e eu não sou. Uhum. Entende? Mas eu tive na mão desse pilantra aí durante 15 anos, você está entendendo? E o que eu digo hoje, para mim não existe remédio, só existe prevenção. O caminho daqui para frente é prevenção, não é mais o remédio. O remédio é amargo, o remédio dói, o remédio mata, às vezes se errar a dose, né? Mas a prevenção não. A prevenção é o único caminho que a gente tem hoje para fazer. Né? E cada vez que eu faço uma palestra, padre, e olho a molecada lá sentada, me olhando com aquele olhinho vidrado, eu me vejo lá. E eu falo, eu não tive essa chance, mas eles vão ter. Uhum. E eu saio de lá feliz da vida. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Essa é a missão da minha vida, viu, padre? Também é um missionário, padre. É isso aí. É um missionário meio doidão, viu, padre? Mas é um missionário, viu? meio pirado, mas é um missionário, viu? E, na verdade, essa questão das crianças, quer dizer, quando você diz que começou a usar droga com 9 anos, quer dizer, quem está em casa, nos assiste, é assustador, né? Assustador. Você imaginar que uma criança de 9 anos pode já entrar nessa vida. Então, quanto é importante a prevenção, a informação, mas a informação verdadeira, né? Que é aquilo que você disse. Não vou dizer que a droga não dá prazer. É verdade, é verdade. Mas ela dá prazer, porém, né, mostrar a realidade, não é isso? O que eu vejo hoje é assim, ó, todo mundo fala, né, porque tá tudo perdido, porque o mal é mais forte, porque, olha, desculpa, não é. O que eu acho é que existe um monte de gente ativista de controle remoto. Sim. Fica todo mundo sentado nas suas cadeiras, apertando o controle remoto, mas ninguém quer se expor. Ninguém, porque se expor dói, se expor machuca, se expor, né, pode ter represária, pode ter ameaça, como eu tenho, às vezes eu entro de favela, o cara, olha o que eu vou fazer, não vai fazer nada, você não vai fazer nada que você vai fazer. E se você fizer e eu tiver que subir para conversar com o homem lá em cima,
eu pelo menos vou um pouco mais municiado, né? Porque eu vou chegar bem e falar, fiz muita besteira, mas também tentei ajudar, né? É só isso, né? Eu acho que tem que ajudar a molecada. João, infelizmente nós já chegamos ao final do nosso pelo programa. Convite, Imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade em contar a sua história, que certamente nós acreditamos que sempre o que falamos aqui, padre, de alguma maneira vai beneficiar alguém, não vai? A mim também. Nós principalmente estamos aqui usufruindo de tudo isso e desejamos que você de casa também possa. Obrigada, João. Você de casa também obrigada por estar conosco e não esqueça de acessar o nosso blog, conhecer a nossa revista, o livro Uma Só Palavra e o livro de João, que na verdade tem o objetivo de destinar verba para poder fazer trabalho de prevenção. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a família e sobre o trabalho dos grupos de apoio Amor Exigente no auxílio aos familiares que sofrem com a dependência química de seus entes queridos. Agora fique com a mensagem espiritual de nosso querido Padre Haroldo Ram para encher de entusiasmo a sua semana. Até a próxima. João falou noia. O que quer dizer paranoia? Injúria dos drogados quer dizer eu sou drogado. Este livro Noia fala sobre a vida dele. Está em todos os lugares onde vendem livros. Mas uma coisa que João falou com a doutora Romina, Deus me tirou das drogas. E vocês ouviram falar a maneira em que ele vive com Deus. Eu viajo em todo o mundo porque falo inglês e por isso estou convidado para dar palestras. Posso dizer que em todo o mundo eu não conheço nenhuma pessoa recuperada que não tenha uma certa espiritualidade na sua maneira, porque é Deus mesmo que tira do submundo de drogas. Reze por mim, rezo para você.